Olá, amantes da saúde e da alegria. Sou especialista em auxiliar pessoas a se libertarem de bloqueios que impedem que consigamos ter uma melhor qualidade de vida. Sou Hélio Cacheta, terapeuta emocional há mais de 15 anos. Hoje vocês vão entender como o nosso cérebro trabalha manifestando emoções perturbadoras que impedem que consigamos realizar diversos sonhos. Não se preocupe, nada de teorias neurológicas, né? Vai ser assim, um papo, uma conversa bem simples que você mesmo, que está vivenciando algumas situações, vai aprender como se libertar destas situações. Quando temos dificuldades em algumas áreas, exemplo, medo de dirigir um automóvel, medo de multidão, que está relacionado aí com síndrome do pânico, depressão, faz todo tipo de tratamento, toma os medicamentos e nada ou nenhum resultado. Não consegue perder peso, está preso ou presa em um relacionamento abusivo, atrai sempre parceiros com o mesmo perfil, isso só para citar alguns exemplos. A causa normalmente é sempre a mesma. Aconteceu alguma coisa lá atrás que não foi digerida e está se repetindo até hoje. Se não tratada de acordo, vai virando uma bola de neve, levando a patologias mais graves. Funciona assim. Vamos, por exemplo, a medo de dirigir. Criar até um nome interessante, né, para esse assunto chamado amaxofobia. Primeiro, já erramos no diagnóstico. Ninguém tem medo de dirigir. Surpreso? Pois é. As pessoas, na verdade, elas possuem bloqueios diversos, assim como medo de bater, levar uma batida do carro, né? Não consegue ter um controle de embreagem, não consegue estacionar um carro, trocar de marchas, inclusive, fazer uma prova de volante, né? Fazer uma baliza no estacionamento, dentre outros. Tem inclusive aqueles que, mesmo com medo, conseguem dirigir. E o medo que sentem, presta atenção, os faz correr o risco de provocar algum tipo de acidente ou até mesmo irritar alguns motoristas. Pode também se envolver em situações difíceis por conta dessa raiva que eles sentem. Se você é daqueles que levam, daquelas também, que levam buzinadas a todo instante, né? Se incomode com isso sim. Isso precisa de ajuda. Você precisa adquirir confiança para ter tranquilidade ao pegar a estrada, tá? Isso é perfeitamente possível. Quando vivenciamos algum tipo de situação traumática, seja na infância, adolescência, mesmo na vida adulta, né? Até mesmo quando estávamos no útero da nossa mamãe, o nosso cérebro registra o fato e meio que determina que aquela é uma situação perigosa, que pode nos ferir ou até mesmo nos matar. Aciona os hormônios do medo e vem todas aquelas sensações ruins, né? Taquicardia, sudorese, paralisia, né? Dentre outras coisas. E isso é uma defesa do nosso cérebro, tá? Claro que nem todos somos assim. Alguns vivenciam o fato e nem dão bola para isso. A sua vida continua como se nada tenha acontecido. Quer ver um exemplo? Certa vez eu atendi uma senhora que dizia ter medo de dirigir. No decorrer da terapia, identifiquei um único bloqueio, era medo do carro apagar no quebra-molas. Usando meu conhecimento de regressão de memória, identifiquei que o trauma começou num dia em que estava dirigindo com o marido do lado, o carro apagou no quebra-molas e recebeu uma grande reprimenda. Os maridos adoram fazer isso, né? Bom, a partir daí, ela não conseguia sequer tirar o carro da garagem. Foi só limpar esta memória com a técnica chamada EFT e hoje ela morre de rir da situação.
Limpar a memória, gente, não significa esquecer o que aconteceu, mas ressignificar. Identificamos o problema, usamos toques em pontos específicos da acupuntura, pronunciamos as palavras adequadas e o trauma desaparece em questão de minutos, isso na maioria das vezes. Não precisa nem sair de casa, olha que legal. O atendimento ocorre, pode ser via Zap, pelo Google Meet, pelo Zoom, pelo Skype, não importa, né? Você nem vai sair de casa. O que é que você está esperando? O que pode ser medo de multidão, agorafobia ou pânico? Por que poucos sentem e outros não? Eu sei que é uma situação que a pessoa não tem controle sobre as suas emoções. Vem também taquicardia, sudorese, a respiração falha, medo de morrer. Isto e outros sintomas aparecem do nada. Ou seja, tentou de tudo, mas continua vivendo com medo, até mesmo antes de acontecer uma situação real. Só frequenta lugares com poucas pessoas, de preferência do lado da saída. Viajar de avião, nem pensar, né? Até de ônibus é complicado. A ciência não consegue encontrar uma razão para que isso aconteça, né? Quando se estuda a metafísica, ou seja, a física além do tradicional, entende que existem pessoas mais sensíveis que outras. Elas estão mais suscetíveis a captar energias, emoções que nem são delas, de outras pessoas e até mesmo de ambientes vazios. Nada tem a ver com misticismo, crenças religiosas. Isto é muito mais comum do que se imagina. Tanto que você mesmo que vivencia esta situação faz o possível para disfarçar e continuar fazendo as suas tarefas sem que as pessoas percebam. Só Deus sabe o seu esforço. Normalmente existe um catalisador para começar esse incômodo. Um fato que ocorreu lá atrás, muitas das vezes a pessoa nem se lembra do que desencadeou e iniciou essa perturbação. Com técnicas adequadas, é perfeitamente possível identificar o momento exato, ressignificar aquela situação e o pânico começa a desaparecer no mesmo momento. Isso com a técnica EFT é assim que acontece. Também é conduzido da mesma forma, via vídeo. Você não precisa sair de casa. Vamos abordar agora um outro assunto de um sintoma que acomete milhões de pessoas em todos os lugares, a chamada depressão. E quando eu digo todos, eu não estou de brincadeira. Ocorre com crianças, ricos, pobres, índios, pessoas da cidade, pessoas do campo, não tem distinção. Diferente do panicado, o depressivo associa o início do sintoma não somente a um motivo, mas diversos. E por que isso acontece? Afinal, todos estamos passíveis de vivenciar as mesmas situações. A questão é que o depressivo ele não consegue engolir determinadas situações. A maioria consegue se libertar da revolta, né, de determinadas situações com mais facilidade. Como se diz, pega o limão e faz a limonada. Podemos então afirmar com muita assertividade que a depressão acomete aqueles que têm dificuldade, por exemplo, em perdoar, ou até mesmo se perdoar. Ele não admite de forma alguma que pessoas ou ela mesma tenha agido daquela forma. É como se dissesse para si mesmo, ou mesma, né, o tempo todo, eu não merecia passar por aquilo. Certa vez, inclusive, eu atendi uma pessoa de uns 40 anos, mais ou menos, diagnosticado com depressão já há mais de 20 anos. Tomava medicamentos, era alcoólatra, inclusive, né, não conseguia levar uma vida normal. E tudo começou quando seu pai, né, seu grande amigo e ídolo, morreu quando essa pessoa tinha uns 19 anos. Foi como se o pai tivesse traído ele, abandonado. Ele culpava inclusive a Deus pela sua desdita. Pensava o tempo todo, o que eu fiz para passar por isso? Claro que é uma situação dolorosa, mas a grande maioria consegue, em algum tempo, né, retomar sua vida normal. A saudade continua, agora a revolta é nem pensar, né?
Por isso que dizem que a depressão é a pessoa que vive lá com excesso de passado. Ao contrário do ansioso, né? Que o ansioso tem muito excesso de futuro. Bom, mas isso aí é para outro vídeo. Com a técnica EFT, aliada à vontade de se libertar da situação, de se permitir perdoar a quem quer que seja, para se melhorar. Aliás, perdoar não significa esquecer o fato. Significa que aquela situação não comanda mais a sua vida. Pare de tomar veneno e esperar que o outro morra. Também é possível tratar a depressão com EFT. Essas questões de perdão é muito fácil. Com o depressivo demora talvez um pouquinho mais, pois são várias questões a serem tratadas. Mas acontece, tá? Hoje eu abordei especificamente alguns bloqueios. Vou continuar em outros vídeos falando sobre diversos bloqueios. Me aguarde. Abraço.